falar um pouco sobre por que usar enzimas na ração de animais, tá? Meu nome é Matheus, professor aqui da UFSB e quero muito agradecer àqueles que já são inscritos. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva para acompanhar nosso conteúdo. Vamos ao vídeo. Então, por que usar enzimas nas rações? Primeira coisa que a gente deve considerar é que os animais eles são divididos ali em ruminantes e não ruminantes. E basicamente essa é a grande diferença entre que existe, né, que possibilita e que permite e que necessita também utilizar enzimas nas rações. Quando a gente compara os ruminantes, né, bovinos, ovinos, caprinos também, e vindo nessa sequência aqui, da esquerda para a direita, a atividade fermentativa desses animais é reduzida. Então, os ruminantes, por terem ali o rumen atuando, permitem que a fibra alimentar seja degradada. Logo, eles conseguem se alimentar, ter em suas dietas alimentos ricos em fibra, e as bactérias ali do rumen atuando na degradação dessas fibras. Os cavalos e suínos, os equinos e suínos, eles têm eles são considerados, eles são não ruminantes, mas eles têm uma atividade secal do seco muito válida, né? Eles têm o seco funcional. Então eles conseguem aproveitar bem a quantidade de fibra. O cavalo um pouco mais do que os suínos, mas quem tem uma menor captividade fermentativa é aí entre as aves, né? Os frangos, as poedeiras e os peixes e camarões. Então, esses animais eles são mais dependentes e mais limitados do ponto de vista de atividade fermentativa. Por isso que necessita aí colocar enzimas nas rações. Embora tenha alguns aspectos que a gente precisa sempre considerar na hora de utilizar enzimas, como a gente já comentou aqui no canal, sobre como usar enzimas nas rações dos animais. Então, o princípio básico de utilização de enzimas é degradar essa fibra, né? Essa fibra toda alimentar aí que tem os polissacarídeos não amiláceos, lignina, fibra detergente ácido, fibra bruta, fibra detergente neutro e tal. Então, o que essas bactérias fazem? Essas bactérias atuam na fermentação dessa fibra, liberando aí basicamente ácidos graxos voláteis, né? Ácido acético, butírico, propiônico, por exemplo, que acidificam o meio intestinal e aí modifica e estabiliza essa microbiota, tendo uma função intestinal melhorada, especialmente para os não ruminantes, né? Então, assim, o que as enzimas permitem? As enzimas fazem como os animais não têm essas enzimas, que possibilite degradar com mais eficiência esse teor de fibra nas dietas, você acaba permitindo que os animais consigam aproveitar os alimentos que naturalmente eles não conseguiam, né? Os ruminantes, no caso, têm essas bactérias no rumen, e por isso que eles não precisam desse suplemento aí, porque tem uma atividade fermentativa bem impactada. É óbvio que existem outras formas de suplementar ruminantes com aditivos para aumentar a eficiência do processo também, tá? Então, essas dietas, essa possibilidade de suplementação de enzimas, você consegue aí degradar celulose, pectina, beta-glucanos, petosanos, xilanos, etc., permitindo que esses animais aí, aves, suínos, camarões, peixes, tenham um melhor aproveitamento dos alimentos. Tá? Lembrando sempre que as enzimas possuem aí, aspectos específicos, né, como pH, por exemplo, concentração do substrato. Então é muito importante que ao utilizar a enzima, por elas terem ali o seu modo de ação, chave e fechadura, que a gente chama, eles são específicas, é importante que se saiba o qual substrato da dieta e o quanto tem de substrato nessa dieta, porque aí você vai ajustar a dose de sua enzima. Então você vai saber qual a enzima, qual a dose específica para aquela dieta. Como eu comentei, as enzimas têm um princípio de chave fechadura, então a enzima atua num substrato específico, tá? E os produtos são liberados. A vantagem é que a enzima pode ainda ser utilizada dentro do processo de digestão, então é por isso que possibilita diversos ganhos com a utilização de enzimas. E um outro aspecto importante é que, baseado na quantidade
de substrato, a dose ajustada, você consegue eliminar todo aquele fator nutricional, por exemplo, se a sua dose for ajustada ao substrato. Então, isso você tem ainda ganhos ainda mais importantes. Então, vejamos aqui, por exemplo, o milho, o trigo e a soja, né? Tem vários compostos aqui, várias camadas que os animais, por não terem algumas enzimas específicas, acabam não degradando. E boa parte do conteúdo que tem dentro desses grãos aí, né? Soja, milho, trigo e outros alimentos que se utiliza bastante na nutrição animal, você não teria o aproveitamento. Então, a utilização de enzimas, você possibilita que os animais consigam aproveitar. Um detalhe interessante é que, às vezes, o que pode acontecer? Uma enzima X degrada uma parte, né? Degrada uma parte daquele grão, e uma outra parte do grão ela fica exposta para uma outra enzima atuar. Então, se você utiliza aí associações de enzimas na sua dieta, você aumenta também o aproveitamento, tá? Porque uma enzima, por ela ter um substrato específico, ela atua no substrato e após degradar aquele substrato, os produtos, mesmo ela não atuando sobre aqueles produtos, né? Outra enzima que está ali na sua dieta que você colocou pode degradar. E uma outra coisa interessante é que alguns desses produtos podem também serem utilizados ou considerados como prebióticos, tá? Que aí as bactérias benéficas vão se alimentar vão consumir esses prebióticos e melhorar a flora intestinal. Então você tem ganhos também, como eu já comentei em outro vídeo aqui no canal, sobre a importância das enzimas sobre a microbiota intestinal. Então muito se comentava sobre enzimas apenas para redução de fósforo, redução de aproveitamento dos nutrientes, mas também ela tem um impacto importante na microbiota intestinal, na saúde intestinal, sendo inclusive possível não se utilizar antibióticos na ração como promotor de crescimento, por exemplo. Então, um caso específico, os camarões, por exemplo, em relação ao pH, que as enzimas elas têm especificidades para atuação, né? Então, um teste clássico de enzimas é o pH 5,5. Então, para se determinar a atividade enzimática, coloca uma solução ali no pH 5,5 para se fazer esses testes. E no caso dos camarões, o pH é um pouco acima disso, tá? E aí o que acontece? O hepatopâncreas aqui tem um pH um pouco mais acima de 5,5 e algumas enzimas não funcionam tão bem, não tem atuação tão perfeita quanto deveria ter em outros animais. E esse é um detalhe interessante, que deve ser sempre bem observado. No caso desse trabalho aqui, para vocês terem uma ideia, não quer dizer também que os camarões não aproveitam o amido resistente, né? Os polissacarídeos aí. Então, nesse trabalho aqui, publicado agora em 2019, o que é que foi feito? Foi utilizado um milho, né? Um milho com alto teor de polissacarídeos no amiláceo e com mais de 80% de amilose, por exemplo, para juvenis de Litopenos venemei, aí com 3,2 gramas. Então foi feita uma dieta com 0, ou seja, uma dieta controle, uma dieta com 10%, uma 30%, 50%. Porque a ideia era verificar se os camarões conseguem ter ali alguma atividade fermentativa, porque considerando aquela atividade lá de pH, fica na dúvida se realmente existe a possibilidade de utilizar enzimas para camarões, né? Se existe como é que é possível ser feito, tá? Então foi feito, cada grupo foi feito ali dentro de um tanque de 500 litros, né? 40 camarões por tanque, e no período aí foram alimentados 3 vezes ao dia, de 7 horas, 12 horas e 18 horas, durante 56 dias. E no final de 56 dias foi feita a análise. Então veja aqui as ações dos tratamentos, né? Ração controle, ração com 10% de amido resistente, com 30% e com 50%. Quando foi feita a análise no final do experimento, foi feito a microbiota intestinal, e veja que as bactérias mais abundantes são um pouco parecidas. Então
não tem tanta diferença, embora tenha uma variação importante para algumas que são mais abundantes que outras, mas no geral não são tão diferentes. Mas uma coisa que chama a atenção aqui é os ácidos graxos volados, né? Por exemplo, aqui no dieta controle, o ácido acético 69 e na dieta com 10% de amido resistente 74, com 30 75 e com 50 74. Então veja que existiu aí uma diferença significativa entre a dieta controle e as outras dietas com amido resistentes, mostrando que os camarões têm sim uma atividade fermentativa, embora que um pouco limitada, né? Como a gente já comentou, os ânus são animais de tamanho reduzido e têm limitações em nível de condições ótimas para a enzima. Mesmo assim, as bactérias conseguem degradar boa parte dessa fibra fornecida na dieta. Tá? Aqui a expressão de alguns genes de imunidade, que também teve alguma variação aí, indicando diferença entre os grupos, né? E que à medida que se coloca amidos existentes na dieta de camarões, você também tem uma expressão gênica aí que altera a imunidade desses animais. Então, esse detalhe de por que usar enzimas nas rações, pessoal, se baseia muito na atividade fermentativa, e não é apenas utilizar enzimas para resolver essa questão de atividade fermentativa. Você tem que entender também e buscar compreender a especificidade do animal. Então, tudo que a gente já comentou sobre por qual enzima utilizar, né, qual substrato, quantidade de substrato para se determinar a dose da enzima, você ainda tem que considerar o próprio animal em si, a própria fisiologia do animal, as condições ali que o animal permite para a atuação dessa enzima exógena que você está utilizando na dieta. Então fica aí a dica, e por que usar enzimas, já respondendo, atividade fermentativa e incremento aí de produtividade desses animais. Então, um abraço, acompanhe nossos vídeos, agradeço mais uma vez, até mais, tchau, tchau.